Congruência de triângulos. Assunto muito importante aí no vestibular, tá? Congruência e semelhança de triângulos são muito importantes. As semelhanças a gente vai ver mais pra frente, mas não é muito diferente assim da congruência, pessoal. Já vão se acostumando, tá? Bom, os triângulos congruentes são os triângulos que têm os segmentos correspondentes com a mesma medida, certo? Então, por exemplo, esses triângulos aqui, ABC, a linha, B, C, eles só serão congruentes se a medida dos seus lados forem as mesmas. Então, aqui a gente pode ver que o A igual a linha, o B igual a B' e o C igual a C', certo? Se isso acontecer, eles vão ser triângulos congruentes. E em consequência disso, pessoal, em consequência dos seus lados serem todos iguais, de mesma medida, os ângulos internos também serão. O ângulo A chapéu vai ser igual a chapéu linha, o B chapéu igual a B chapéu linha e o C chapéu igual ao C chapéu linha, tá bom? Agora tem alguns critérios de congruência, pessoal, que são informações poucas que a gente precisa para concluir que um triângulo é congruente, certo? O primeiro critério é o LAL, certo? L-A-L, que quer dizer lado, ângulo, lado. Bom, esse critério diz que dois triângulos que têm dois lados iguais, dois lados adjacentes iguais, e o ângulo entre eles também iguais, eles serão congruentes. Então, por exemplo, esse triângulo ABC e o A', B', C', eles são congruentes se o B for igual a B', o C for igual a C' e o alfa for igual a beta. Beleza? Tem um outro caso de congruência aqui, que é o ALA, ângulo, lado, ângulo. Mesma coisa, pessoal. Se eu tiver um ângulo, o lado adjacente a esse ângulo e o outro ângulo adjacente a esse lado, se eles forem iguais em dois triângulos diferentes, então eles serão congruentes. Então, esse triângulo ABC, A', B', C', eles serão congruentes, né, se a gente tiver o ângulo C chapéu igual ao C chapéu linha, ou seja, alfa igual a alfa, né, que já está ali nos dois triângulos. Então, se a gente tiver também o B chapéu igual ao B chapéu linha, ou seja, beta igual a beta. E se a gente tiver o A igual ao A'. Tudo bem? Então, se a gente tiver essas três condições, esses dois triângulos também serão congruentes. Agora a gente vai para a próxima lousa, vamos lá. Tá só começando. Vamos ver agora o lado, ângulo e ângulo oposto, tá? É um outro caso de congruência, que ele trata de um lado, um ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado. Se vocês tiverem dois triângulos A, B e C, A', B' e C', e tiverem um lado igual ao outro, por exemplo, A igual a A', tiverem um ângulo adjacente a esse lado iguais também, ou seja, o B chapéu é igual ao B chapéu linha, né, que no nosso caso é beta igual a beta, e se a gente tiver também o ângulo oposto a esse lado, ou seja, A chapéu, se a gente tiver a igualdade desse ângulo oposto, pessoal, A chapéu igual a A chapéu linha, né, nesse caso a gente tem ali o A chapéu como gama, gama igual a gama, né, se a gente tiver essas três condições, então a gente pode concluir que o A, B, C e o A', B', C' são dois triângulos congruentes, tá bom? Bom, galera, o outro caso é o caso de congruência lado, 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 certo? Esse caso a gente não tem nem que explicar o porquê, porque já foi a própria definição de congruência de triângulos que eu dei agora há pouco, na última lousa, certo? Dois triângulos são congruentes, né? Se eles têm os lados com a mesma medida, beleza? Então, se a gente tiver dois triângulos com um lado igual ao outro, o outro lado igual ao outro e o outro lado igual ao outro, eles serão congruentes, tá bom? Tem aqui mais dois casos particulares quando a gente está falando de triângulos retângulos, tá? A gente tem o caso cateto-cateto, beleza? Se você tiver dois triângulos com dois catetos iguais, certo? Eles também serão congruentes. Por quê? Porque, ora, o ângulo entre os catetos tem que ser 90 graus, né, pessoal? É o caso do triângulo retângulo, né? Então, se a gente tiver cateto e cateto igual, a gente vai ter o caso lado, ângulo, lado, beleza? Que é o primeiro caso, o caso LAU, certo? Que a gente já viu de congruência, beleza? Tem um caso também que é cateto e hipotenusa, né? Nesse caso, se a gente tiver dois triângulos retângulos ABC e o A', B', C', se eles tiverem um cateto em comum, no caso o C igual ao C', e a hipotenusa em comum também, no caso A igual ao A', então esses dois triângulos serão congruentes, tá? Isso daqui, a resposta para isso daqui, né, o porquê que isso ocorre, pode sair lá do Teorema de Pitágoras facilmente, pessoal. O Teorema de Pitágoras ele diz que A ao quadrado, ou seja, a hipotenusa, é igual a um dos catetos B ao quadrado, mais o outro cateto C ao quadrado, certo? Bom, se a gente tiver para esse caso
desse outro triângulo, A' ao quadrado, igual a B' ao quadrado, mais C' ao quadrado, certo? Se a gente tiver o nosso A igual o A', o C igual o C', consequentemente, pelo Teorema de Pitágoras, a gente vai ter B igual ao B', certo? Então, no caso, o B é igual a B', e a gente vai cair na congruência lado, ângulo, lado, beleza? Então, eles vão ser congruentes. Conclusão, dois triângulos retângulos também serão congruentes se eles tiverem um cateto e a hipotenusa em comum, beleza? Casos de paralelismos, pessoal. Agora a gente vai voltar um pouco a dar uma olhada nas retas, né? E algumas coisinhas sobre ângulos, beleza? Que são retas concorrentes, né? Que é esse primeiro caso de paralelismo, retas concorrentes. Retas concorrentes são retas que estão contidas no mesmo plano, ou seja, eu tenho essa reta R e essa reta S, elas estão no mesmo plano, alfa, certo? E elas têm um ponto em comum, que é o ponto P. Nesse caso, a gente vai chamar elas de retas concorrentes, tá bom? Retas paralelas. Eu tenho aqui uma reta R e uma reta S, estão contidas no plano, mas elas não têm nenhum ponto em comum. Ou posso dizer que a intersecção entre a reta R e a S é vazio, certo? Não tem nenhum ponto em comum entre elas. Se isso ocorrer, a gente tem que as duas retas são paralelas, beleza? Então esse foi o caso 2. Agora a gente vai para a próxima lousa. Shazam! Retas coincidentes. Beleza. Duas retas são coincidentes se elas estão no mesmo plano, são paralelas e todos os pontos da reta R são em comum com os pontos da reta S, certo? Ou seja, elas vão ter todos os pontos em comum. Serão, no fim, pessoal, a mesma reta, certo? Isso mesmo, pessoal, serão a mesma reta. Então você pode ter duas retas paralelas e coincidentes, certo? É esse caso. Caso 3. Agora a gente vai para o caso 4. Caso 4 são retas reversas. Bom, galera, retas reversas são duas retas que não são paralelas, certo? Porque as retas paralelas estão contidas no mesmo plano, como a gente viu anteriormente. As retas reversas elas não têm nenhum ponto em comum, mas elas estão em planos diferentes. Bom, se vocês pegarem aí duas canetas e colocarem essas duas canetas em cima da mesa de vocês ali, uma em cima da outra, dessa forma, certo? Bom, inicialmente vocês terão duas retas concorrentes, certo? Duas retas concorrentes, né? No caso, as canetas representando retas, certo? E esse ponto aqui vai ser o ponto de concorrência. Aí vocês pegam a caneta que está em cima e deixando ela na mesma posição em relação a de baixo, levanta ela, certo? Levanta essa caneta até ela chegar mais ou menos nessa altura aqui, certo? Bom, se vocês olharem por cima, vocês ainda verão uma caneta em cima da outra. Mas agora elas estão em planos diferentes, beleza? E elas não têm nenhum ponto em comum. Então, nesse caso, elas serão retas reversas, tá? É um experimentozinho para vocês fazerem em casa, certo? Para vocês entenderem melhor o que é uma reta reversa. Se vocês tiverem também um cubo mágico em casa, também é muito interessante vocês tentarem identificar nele quais que são as retas reversas, quais que são as paralelas, tudo bem? Quais que são as concorrentes também, beleza, galera? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre ângulos em retas concorrentes, beleza? Aqui eu vou ter três retas concorrentes. Vou ter essa reta R, essa T e essa S. Certo, pessoal? A R e a T possivelmente elas vão concorrer também lá na frente, né? Lá no futuro, elas vão concorrer num ponto aqui. Beleza? Mas isso não vai ser muito importante pra gente agora. O que a gente quer estudar, na verdade, o que a gente tem que prestar atenção é nas concorrências individuais, da R com a S, essa concorrência, e da S com a T, nessa daqui, certo? Vocês podem ver que tem 4 ângulos aqui, identificados como 1, 2, 3 e 4, e aqui também tem outros 4 ângulos identificados como 5, 6, 7 e 8, tá, pessoal? Bom, esses ângulos, eles formam pares, os de cima, né, os da concorrência de cima, os da concorrência de baixo, eles formam parezinhos, e esses parezinhos têm nomes, beleza? E esses nomes são muito importantes, são conceitos muito importantes para a gente estudar outras coisas mais para frente, tá, pessoal? Então a gente precisa se atentar a esses nomezinhos, né? Aqui eu não vou explicar para vocês muito bem o porquê de cada nome, porque é simplesmente convenção que foi adotada, certo? Mas vocês devem entender, vocês devem poder identificar o nome de cada relação, certo? De cada par de ângulos. Por exemplo, o ângulo 3 e o 5, se a gente pesquisar aqui, ó, eles são ditos alternos internos, certo?
Por quê? Porque eles estão em lados opostos da reta S, certo? Eles estão nesse espaço interno entre a reta R e T, certo? Então eles são ditos alternos internos por causa disso. Também a gente tem os alternos externos, por exemplo, o 2 e o 8, aqui, ó, o 2 e o 8. Eles são alternos internos. Alternos por quê? Porque eles estão em lados diferentes da reta S, certo? O 8 está aqui para a direita e o 2 está para a esquerda da reta S, e eles estão na parte externa desse espaço aqui que eu demonstrei, desse espaço aqui que eu anotei, beleza? Tem também os colaterais, tem também os correspondentes, e vocês têm que entender esses nomes aqui e saber identificá-los, tudo bem? Bom, galera, teorema das retas paralelas. Teorema das retas paralelas. Certo. Se vocês tiverem aqui o mesmo exemplo de concorrência que a gente viu ali à esquerda, né? Aqui à esquerda, né? Por exemplo, temos a reta aqui R, a S e a T. Galera, se vocês tiverem ângulos alternos internos, por exemplo, esse alfa e esse beta, ou pode ser alternos externos também, esse θ e esse gama, por exemplo. Se vocês tiverem esses ângulos iguais, né, no caso alfa mais beta, então as retas R e S serão paralelas. Tudo bem? Esse é o teorema das retas paralelas. Muito importante, pessoal, vocês se atentem a isso. Tudo bem? Hey, hey, vamos acordar, vamos acordar. Bora lá, pessoal. Exercício 5. Vamos lá. Se o triângulo ABC é isósceles de base BC, determine X. Muito bem. Pessoal, quando a gente diz triângulo isósceles de base tal, e nos referimos à base, nós estamos querendo dizer que essa base é o lado distinto, tá bom? Então, no caso, a gente vai ter que 2x menos 7 é igual a x mais 5, beleza? Porque é um triângulo isósceles e a base, que é o lado distinto, vai ser x menos 4, ok? Vamos resolver essa equação aqui, né? Passando esse x para o outro lado negativo, a gente vai ter 2x menos x, e esse menos 7 para o outro lado positivo, teremos 5 mais 7, certo? 2x menos x é igual a x, 5 mais 7 é igual a 12, beleza? Como ele quer o x, né, a gente já encontrou, que é igual a 12. Tudo bem? Bem tranquilo esse exercício. A gente vai agora fazer o exercício 6. Shazam. Vamos lá, exercício 6. Se o triângulo ABC é equilátero, determine x e y e o perímetro do triângulo. Muito bem. Galera, triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Então, a gente vai dizer que 2x mais 1, por exemplo, é igual a 3x menos 3. Certo? Já que os lados são iguais. Certo? Beleza? Então, eu vou pegar o 2x, eu vou passar para o outro lado negativo. Aí eu vou ter do outro lado 3x menos 2x. E esse menos 3 eu vou passar para o outro lado positivo. Então, desse lado eu vou ficar com 3 mais 1. Beleza? Aqui vai dar 4. Aqui vai dar x, certo? Então, encontramos o nosso x, x igual a 4. Ele quer que a gente determine o y, certo? O y é o próprio lado do triângulo equilátero. Muito bem, então, o y deve ser igual a 2x mais 1, por exemplo, que também é igual a 3x menos 3, certo? Então, substituindo o x em qualquer uma desses membros da equação, né, aqui ou aqui, a gente vai, consequentemente, encontrar o valor de y. Tá? Y é igual a 2 vezes, quanto que vale o x? X vale 4, mais 1. 2 vezes 4 é 8, 8 mais 1 igual a 9, beleza? Então, a gente encontrou x igual a 4 e y igual a 9. Por fim, o exercício pede o perímetro do triângulo. O perímetro do triângulo é a soma de todas as medidas dos seus lados, né? Mas como a gente já sabe que o lado é y e o triângulo é equilátero, então a gente vai ter que o nosso perímetro, 2p, vai ser y mais y mais y, que é 3y, que é 3 vezes 9, que é 27. Beleza? É isso aí, agora a gente vai fazer o exercício 7. Shazam. Exercício 7, galera, vamos lá. Na figura a seguir temos AE igual a AD, AB perpendicular, certo, pessoal? Esse símbolozinho aqui, ó, significa perpendicular, isso quer dizer que o AB é perpendicular ao EC, certo? BD perpendicular a AC, prove que BD é igual a CE. Vamos lá, pessoal, vou marcar aqui as coisas que ele disse, ó.
AE igual ao AD. Então, AE igual ao AD, certo? Bom, galera, primeiramente a gente vai manter a atenção no triângulo ADB, certo? Esse triângulo ADB. Espero que vocês consigam enxergar aí certinho. Vou marcar esse ângulo do triângulo ADB. Vou marcar ele de 2 traços. Tudo bem? Bom, galera, vocês podem perceber que esse triângulo ADB, ele tem esse ângulo alfa, esse ângulo beta, que é 90 graus, e essa medida de cateto A. Tudo bem? Bom, agora a gente vai olhar o triângulo CEA, certo? Galera, reparem que o triângulo CEA também possui esse ângulo alfa, possui esse lado A e esse ângulo beta, certo? Nesse caso, a gente vai ter que esses dois triângulos eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Se eles são congruentes, galera, então, consequentemente, todos os lados deles têm a mesma medida. Logo, o lado oposto a alfa nesse primeiro triângulo, que é o CE, vai ser igual ao lado oposto a alfa nesse outro triângulo, que no caso vai ser o nosso lado BD. Tudo bem? Então, tá aprovado. Agora a gente vai para a próxima lousa fazer os últimos exercícios. Hey, hey. Vamos acordar, vamos acordar. Bora lá, pessoal. Vamos fazer o exercício agora 8. Olha lá. Na figura a seguir, AB é igual a BC, que é igual a CD. Muito bem. Vamos dar uma tentada nessa figura já. Ó. Ele disse que o AB, certo? AB é igual ao BC, que é igual ao CD. Certo? Então, esse ABCD vai ser um quadrado, né, galera? ABC é igual a DCB, que é igual a 90 graus, certo? Ele está falando desses ângulos, ó. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são 90 graus. Tudo bem? Vou fazer até um quadradinho aqui para ficar mais fácil da gente entender. 90 graus, 90 graus. O triângulo BCE é equilátero, certo? Então, aqui, ó, BCE é equilátero. Então, a gente pode ver que aqui, ó, eu tenho traço, 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 traço e traço, tá bom? Demonstre que o triângulo AED é isósceles. Então, ele quer que a gente demonstre que esse triângulo aqui, AED, é isósceles. Vamos tentar fazer isso daí. Bom, galera, primeiramente reparem que o triângulo ABE é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque o AB é igual ao BE. Certo? Vocês conseguem ver isso? O AB é traço. O BE é traço também. Então, o triângulo ABE é isósceles. Reparem ainda que o triângulo ICD também é isósceles, pessoal, pelo mesmo motivo, porque EC é igual a DC. Tudo bem? Aqui, ó, EC é traço, DC é traço também. Beleza? Agora, pessoal, reparem que o triângulo ABE e o ECD, eles são congruentes. Por quê? Porque eles têm os mesmos dois lados, lado, lado, né, que é traço, 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 e eles têm o ângulo entre eles também congruentes, 30 graus aqui e 30 graus ali, certo? Então, os dois são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, certo? Se eles são congruentes, quer dizer então que eles têm lados correspondentes de medidas iguais, beleza, pessoal? Então, nesse caso, a gente vai ter que esse lado aqui, AE, é igual ao lado ED. AE é igual a ED, certo? Bom, pessoal, dado isso daqui, a gente pode concluir diretamente que o nosso triângulo AED é isósceles, certo? Porque eles têm os lados AE e ED com medidas iguais. Agora a gente vai resolver o exercício 9, beleza? Vou apagar aqui e a gente vai fazer o 9. Shazam. Vamos lá, pessoal. Exercício 9. Demonstre que um ângulo externo é maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes. Em um triângulo, beleza? Vou fazer um desenho aqui rapidão para a gente poder entender melhor esse enunciado. Bom, galera, desenho feito. Vamos agora colocar os elementos aqui, né? Os elementos do triângulo que a gente precisa usar para resolver o exercício, tá? Olha lá. Um ângulo externo é maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes, tá? Qual que vai ser o nosso ângulo externo que eu marquei aqui? Vai ser o ângulo externo do vértice A, ou seja, vai ser o A', beleza? Esse ângulo aqui, tá?
Bom, quais são os ângulos internos não adjacentes a uma linha? Tá? O adjacente a uma linha é esse ângulo A chapéu, certo? Então, os não adjacentes vai ser C chapéu e B chapéu, certo? Então, a gente tem que provar o quê? Tem que provar que o A' ele é maior do que o B chapéu e o A chapéu' tem que ser maior que o C chapéu. Bom, galera, esse caso aqui não há muita dificuldade, tá? É só a gente usar as coisas que a gente viu lá nos ângulos dos triângulos, beleza? Bom, lá a gente viu que o A chapéu mais o A chapéu' é igual a 180 graus, certo? Além disso, a gente viu que a soma de todos os ângulos internos do triângulo, ou seja, A chapéu mais B chapéu mais C chapéu, também tem que dar 180 graus, certo? Igualando isso daqui, a gente encontrou que A chapéu mais A chapéu' é igual a B chapéu mais C chapéu mais A chapéu, certo? Se a gente cancelar aqui o A chapéu com A chapéu do outro lado, a gente vai ter que o A chapéu' é igual ao B chapéu mais o C chapéu. Tudo bem, pessoal? Ó, reparem que o A chapéu' ele é igual ao B chapéu mais o C chapéu. Consequentemente, o A chapéu' ele é maior do que o B sozinho e maior do que o C sozinho. Faz sentido para vocês? Por quê? Porque o A chapéu' é igual ao B mais alguma coisa, que eu não sei o que é. Mas enfim, essa coisa é diferente de zero. Então, consequentemente, A chapéu' é maior que B. A mesma coisa para o C. A chapéu' é igual ao C chapéu mais alguma coisa, certo? Então, o A chapéu' é consequentemente maior do que o C chapéu. Tudo bem, galera? Vamos agora para o exercício 10. Shazam. Exercício 10. Muito bem, ele fala ali, ó. LLA, ou seja, lado, lado, ângulo. Pode ser um critério de congruência? Será que pode? Vamos fazer um desenho aqui e já volto. Bom, pessoal, aqui a gente tem esse desenho, beleza? Então, vocês podem perceber que a gente tem o triângulo ABC e tem o triângulo ABC', certo? Galera, ó, nesses dois triângulos eu tenho o lado B e o lado C iguais, certo? Os dois triângulos têm lado B e C, certo? E tem o ângulo fixo no final de C, que é o ângulo alfa, certo? Ele vai ser sempre alfa, beleza? Mas vocês podem ver que são dois triângulos diferentes, né? O que aconteceu aqui é que eu peguei esse lado AC e girei ele em um certo ângulo beta, até que essa extremidade do lado AC tocasse aqui no ponto C', certo? Feito isso, eu tive um outro triângulo, que é o ABC', que é totalmente diferente do triângulo inicial, certo? Então eu tenho dois triângulos com lado, lado, ângulo, mas eles não são congruentes. Não congruentes. Ok, galera? Bom, galera, por hoje é só. A gente terminou aqui essa aula sobre triângulos. Falamos aí um pouquinho sobre paralelismos, né? Vimos aí casos de congruência, outras coisinhas, elementos básicos dos triângulos. Isso vai ser suficiente para vocês resolverem uma lista de exercícios que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Dá uma olhadinha lá, treine esses exercícios, beleza? E até o próximo vídeo. Tchau!